Olá, mais uma vez vou pedindo licença para entrar aí na sua casa ou aonde você está, para que juntos nós possamos estudar a palavra de Deus. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Se você gostar desse vídeo, você pode curtir o vídeo, você pode comentar. Se você deseja estudar um outro assunto que você estudou, mas você não entendeu, você pode escrever aqui na descrição desse vídeo que eu estarei fazendo esse estudo com você, ok? E agora também você pode me assistir lá no YouTube, né? O nome está Alessandro Júnior Lauro, tá? Conhecendo as Verdades Bíblicas, o canal, tá? Você pode se inscrever e você pode também comentar. Você pode até discordar, se você quiser, de algumas coisas que você acha que eu falei, que você não concorda. Você pode discordar também, você pode colocar aí embaixo na descrição desse vídeo. Claro, discordar sempre com respeito, né? Tem muitas pessoas que vão discordar de alguma coisa, agride a pessoa. Então não é isso. Se for para você às vezes fazer isso, eu prefiro que você não faça, tá bom? Então, eu já agradeço você e oro por cada um de vocês que tem assistido esses vídeos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero lembrar você também que esses vídeos que eu faço com muito amor, tá? Com muito carinho, com a gratidão imensa pelo nosso Deus. Não tem, nem passou pela minha cabeça nenhum dia fazer vídeo para fins lucrativos, nenhum, graças a Deus. Deus sabe do meu coração que eu faço aqui com muito amor. Deus diz em Mateus capítulo 10 que nós de graça recebesse e de graça dai, tá? Temos que dar de graça, e Deus tem me dado aí um conhecimento considerável, tá? Das escrituras, de outros assuntos, e eu quero dividir com você. Então não é nada, não vou pedir para você se inscrever para gastar, que eu estou vendendo isso, aquilo, não. Graças a Deus, o propósito meu aqui é levar você a estudar a palavra de Deus, para você compreender mais. Tem muitas pessoas que amam ler a Bíblia, mas muitas pessoas têm dificuldade de entender ela. Então, eu com simplicidade eu posso ajudar você, ser uma ferramenta nas mãos de Deus, tá bom? Para poder levar você a ouvir sobre o amor de Deus e sobre aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta e vamos estudar junto, que é a coisa mais tranquilizante, mais gostosa que tem, é estar na presença de Deus. Tá bom? Bom, hoje eu quero levar você a fazer um estudo sobre um tema muito... Esse tema, ele é muito decorrente dentro de muitas igrejas. Quando se trata de dinheiro, bom, aí as coisas mudam. Até o Novo Testamento, até o Velho Testamento, que não vale mais nada para muitos, quando se trata de dinheiro, é o único que é bem visto e quisto, né? É o único que tem serventia, né? Já reparou isso ou não? Então, aguarde, escreve no lugarzinho aí. As mesmas pessoas que dizem que a lei foi dada para o israelita, é as mesmas pessoas que usam o Velho Testamento, que a lei que está no Velho Testamento, usam para dizer que Jesus aboliu tudo, é as mesmas que pregam o dízimo aí. Todos os cultos estão falando de dinheiro, tem propósito para tudo, propósito de 21 dias, de 30 dias, propósito para isso, propósito para aquilo, dá seu carro, é fogueira santa, é, é, 40 reais não sei para quê, para orar por ciclano, por fulano. Um absurdo, né? Então, eu quero ensinar, quero mostrar para você o que a Bíblia diz sobre as questões aqui de dízimo e oferta também, tá bom? Então, feche seus olhos, cubra sua fronte e vamos falar com Deus, para que nós possamos abrir aqui a palavra de Deus. Querido bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua santa presença, onde nesse momento a Tua palavra já está aberta. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça presença aqui e também onde essa pessoa se encontra. Abençoa, Senhor, a casa dela. Abre os céus
e derrama a bênção sem medida para cada um de nós, Senhor. As suas bênçãos, Senhor, não tem medida, não tem fim. Suas bênçãos são eternas, Senhor. Abençoa a família da terra, meu Pai. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu disse no vídeo anterior, ali falando sobre o número 666 e também explicando no comecinho do vídeo sobre a exegese e a hermenêutica, né? E eu disse que em muitos lugares, em muitas igrejas, o dízimo ele é banalizado. Por quê? Porque as pessoas só aproveitam de muitas pessoas leigas na fé. E você pode ver que muitos têm dito, se você dá teu salário inteiro e Deus vai abençoar você mais. Tem até o propósito de você colocar a tua casa no altar, a chave da tua casa no altar, a chave do teu carro. Isso eu estou falando não é porque eu vi na internet, não. Isso eu estou falando porque eu já fui lá, tá? Nesses lugares que tem esses propósitos aí, vamos dizer, essa barganha com Deus. Eu já fui lá, de experiência própria. Até uma vez eu não vou contar para você agora, mas uma vez eu até tive uma discussão com um pastor dentro de uma denominação. Disse para ele que eu ia lá para escutar a palavra de Deus e eu ficava lá o culto inteiro ouvindo ele pregar sobre dinheiro, querendo que as pessoas colocavam. E eu já vi pessoas colocando chave, né, nesses altares. Você entende? Então eu não estou falando porque eu ouvi os outros falando. Eu estou falando porque eu já fui lá, já estive lá. Tá? Então, assim, ó, é um absurdo. Então aí quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a entender o que Deus realmente está falando, né? Veja, Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 10, se você ler o livro inteiro de Malaquias, você está vendo ali que aqui tem tem várias advertências, né? Aqui o Senhor reprova o sacerdote, porque eles têm, o sacerdote para Deus é o sacerdote levita, né? Quando nós lemos Levítico, o livro de Levítico vai entender que o sacerdote lá tem que ser o levítico. E as ofertas tinha que ser oferta pura para o Senhor. Se você ler o livro inteiro de Malaquias, você vai entender. E daí quando chega no versículo 8, tem uma pergunta que diz assim, roubará o homem a Deus? Malaquias capítulo 3, versículo 8. Todavia, vós me roubais, diz o Senhor. E aí tem uma outra pergunta. No que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois maldiçoados. Porque a mim roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrirei as janelas do céu, e eu não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E aí no versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que quando nós fazemos uma leitura e prestamos atenção no que estamos lendo, veja que Deus diz que provai-me nisso e vede se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei bênção sem medida. Então aqui se trata de bênção. Aqui não está dizendo assim, provai-me nisso e vede se eu não abrirei a janela do céu e derramarei dinheiro sem medida. O texto não está dizendo derramarei dinheiro, está dizendo derramarei bênção. E o que é bênção? Deixa eu perguntar para você aqui, fazer um exercício de pensamento para você. Muitas pessoas nesse momento estão precisando realmente de uma bênção. Tem pessoas nesse momento que não estão precisando de dinheiro, elas estão precisando de uma bênção especial, num câncer, uma cura num câncer, em uma cura espiritual,
Tem pessoas que estão precisando de uma benção no trabalho. Tem pessoas que estão precisando de uma benção no casamento. Você está entendendo? Tem pessoas nesse momento que está precisando de bênção para vários motivos. Talvez a questão não é nem dinheiro. O fato é que quando vão aplicar esse texto, a pessoa dá ênfase no dinheiro. Você pode reparar. Se você depois tiver alguma coisa contra a minha fala, você pode deixar na descrição desse vídeo, discordando. Ora, Alessandro, não é assim. Mas até onde eu sei, que a ênfase que os pregadores dão quando se trata do dízimo é no dinheiro. Dá o seu carro, dá a sua casa, dá os seus bens. A bênção que a Bíblia está relatando é que Deus pode derramar uma bênção hoje sobre você, que talvez está com uma enfermidade, que talvez está passando por tudo isso que eu acabei de dizer. Tem pessoas que nesse momento têm muito dinheiro, mas talvez o seu casamento está indo por água abaixo, está indo para o ralo. E não é dessa bênção que você precisa, porque de dinheiro você não precisa mais. É nesse sentido que as pessoas banalizam o dízimo. Hoje a pessoa está abrindo igreja, 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 igreja. Por quê? Porque eles estão usando daquelas pessoas que leigam na fé. Pega aquela senhorinha, fala, só tem que dar o salário da senhora aqui para só ser curada. Hoje tem pastoras nas redes sociais, isso você não precisa nem ouvir aqui, só você ir nas redes sociais e dar uma olhadinha. Pastoras cobrando para orar por você. Ao princípio de Mateus capítulo 10, quando Jesus diz, envia os seus apóstolos, diz, de graça vocês receberam, agora de graça vocês dão. A palavra de Deus, a oração é gratuita. Nós temos que orar um pelos outros. Tem pessoas cobrando para orar para a pessoa. Olha que absurdo. E tem um monte de gente lá. Isto que é incrível. Eu já não sei mais da parte de quem aí que, sei lá, quem está mais errado. Se é quem está cobrando ou se é quem está pagando. Eu sinceramente fico, vamos dizer assim, eu não sei quem é o mais errado, né? Porque as pessoas hoje parece que estão cegas para muitas coisas. As pessoas querem ficar, muitos querem ficar, quando você dá o seu dízimo com o propósito de querer mais dinheiro, você já está errado. A ganância, você já está errado. Nós devolvemos o dízimo como gratidão a Deus. De tudo que Deus tem feito na minha vida, eu devolvo agora uma parte, 10% do que eu faturei, eu devolvo para Deus como uma forma de gratidão. Porque aonde eu devolvo o meu dízimo, eu sei para qual fim ele é usado. Ele é usado, claro, o dízimo para pagar o salário dos pastores, né, que são remunerados, que eles vivem da obra de Deus. Eles não podem ter outro serviço paralelo, né? Na igreja adventista do sétimo dia, os pastores vivem exclusivamente da obra de Deus, 24 horas para a obra de Deus. Eles não têm outro serviço paralelo, não podem vender bala, não podem vender nada, tá? Então, eles vivem da obra de Deus, como diz segundo Timóteo, né? Que quem faz a obra de Deus tem que viver dela. E as ofertas, né, ficam uma parte na igreja, a outra parte, essa parte da a oferta fica na igreja, né? O dízimo que é para pagar o salário dos pastores, e também a outra parte vai para a união. E as ofertas para a manutenção do templo, né? As pessoas dizem, diz que a igreja está ganhando muito dinheiro, né? A igreja está ganhando dinheiro e fulano. Então, quando se trata de dinheiro, as pessoas não entenderam o propósito. Se você tem dificuldade de devolver o seu dízimo e a oferta, não fique colocando culpa nos pastores, nas pessoas. Converse com Deus, abre o coração para Deus e diz, Senhor, eu estou com dificuldade de devolver o dízimo, eu não quero devolver. Eu tenho certeza, se você tem uma conversa franca, como diz Isaías capítulo 1, versículos 6 a 8, que Deus diz, chega para cá, arrazoemos, conversamos, né? Entramos num acordo, converse com Deus. Até que um dia o Espírito Santo vai colocar no seu coração,
para que você entenda o propósito do dízimo e da oferta. Antes de você ser um dizimista ou um ofertante, primeiramente você tem que entender qual é o propósito, para você não cair nessa cilada que as pessoas dizem aí. Para você dar tudo que você tem, e depois aí você coloca tudo no altar lá e depois você perde tudo e não consegue mais nada. Aí diz que a culpa foi de Deus. Né? Então, a perdição do homem, 1 Timóteo capítulo 6, Paulo vai, eu vou ler esse, eu não vou nem citar ele, eu vou fazer a questão de ler ele para você. Está aqui na primeira carta de Timóteo, né? Paulo escrevendo a Timóteo, vamos ver aqui. Aqui diz assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então as pessoas nessa ganância sofrem, querem barganhar com Deus. Aí eu vou dar hoje um carro que amanhã Deus vai abençoar que eu vou comprar 2. Como eu disse, eu já fui em vários lugares, já fui em igreja que é desse jeito que eu estou falando para você que pregam. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, diz assim: tendo tudo e com que se nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e a perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se tormentaram com muitas dores. Veja, Paulo é claro, temos o que comer, o que vestir, estamos com isso contente. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando que Malaquias diz que Deus abriria a porta do céu e derramaria a bênção sem medida, já no versículo 11, diz assim: por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Você já reparou que se não é a maioria, né? Claro, tem pessoas que não entenderam esse propósito, mas tem pessoas que dizem assim: eu trabalho tanto, mas o que eu ganho, assim, quando eu recebo, meu dinheiro já foi. Não fiz nada. Nada. Eu não fiz nada com o dinheiro. E trabalha e compra coisas para casa, a casa some. Você já reparou? Até a gente, assim, tem um ditado antigo que a gente fala assim: até parece que tem um devorador aí dentro da sua casa, que tudo que você compra não para, não é? Isso, quando Deus disse que eu repreenderei o devorador por causa de vós, para que a sua vinha no campo, tudo que você plantar, tudo que você colocar a mão será abençoado, a sua amassadeira, tudo. Depois leia Deuteronômio capítulo 28. Leia as bênçãos e as maldições. Você tem que ser rico para com Deus. Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas não serão acrescentadas. Deus sabe tudo que nós precisamos. A cobiça pelo dinheiro. Eu não estou aqui como hipócrita dizendo que dinheiro não serve para nada, que nós não damos valor ao dinheiro. Não é nada disso. O texto também não está dizendo que ficar rico ou ser rico é maldição. Não é nada disso. O texto está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você amar o dinheiro, você tem que amar a Deus e colocar o dinheiro no bolso, lógico, né? No seu coração você tem que estar Deus, na sua mente, né? Eu lembro, eu vou contar rapidinho para vocês aqui. Eu lembro que no comecinho, quando eu comecei a ir para a igreja, né, eu fiz um propósito com Deus, eu lembro como hoje, né? Eu diz assim, eu comecei a estudar a Bíblia, comprei a primeira Bíblia que eu já mostrei em outro vídeo aqui, essa Bíblia aqui, essa aqui, uma Bíblia pequena, eu comprei, comecei a estudá-la. E um dia eu fiz um propósito com Deus. Estudando a Bíblia, tocou no meu coração e disse assim: Senhor, eu quero ser um dizimista. Quero devolver, porque eu, desde muito cedo eu sabia. Eu até
na ignorância, muitos anos antes, muitos anos, eu desconcordava dos evangélicos, porque eles falavam assim, dos cristãos, dizendo que eles devolviam 10% do dízimo. Eu até mesmo pensava, na minha ignorância, que os pastores estavam roubando eles. Né? Veja bem, eu também pensei isso uma vez. Só que depois de muitos anos, Deus me deu o entendimento e que eu pude fazer um propósito com Deus, dizendo assim, Senhor, eu quero ser dizimista, quero ser um ofertante. E aquele dia eu fiz um propósito com Deus. Mesmo na pandemia que aconteceu, eu recebia meu salário. Como não estava tendo culto nas igrejas, eu pegava o meu dízimo e ia caminhando até na igreja e devolvia lá. Por mais que eu, na época, pagava aluguel, nós não tínhamos nossa casa própria ainda, nunca faltou nada para mim e para minha esposa. Nunca. Nunca. Eu nunca barganhei com Deus. Eu só entendi o propósito de Deus para a obra de Deus. Eu entendi que Deus não precisa do meu dinheiro. Eu entendi que ao invés dele precisar do meu dinheiro, é eu que preciso dele. Tudo que eu administro hoje não é nada meu. Tudo é de Deus. Eu sou só apenas um administrador daquilo que Deus confiou nas minhas mãos. É por isso que eu sou dizimista. Então, muitas pessoas confundem ser dizimista, ser fiel a Deus, de querer ficar rico, fazendo uma troca com Deus. Veja, Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe. Se Ele te confiar um bem maior na sua mão, você vai apartar do caminho de Deus. E Deus não quer isso. Muitas vezes Deus não te dá uma benção, não é porque você não merece, porque você não está preparado para recebê-la. Em Ageu, tem um verso muito importante aqui em Ageu capítulo 1, que, como eu estava dizendo, tem aquelas pessoas, né, que trabalha, e aí quando chega o final do mês diz assim, mas eu nem sei o que aconteceu com o meu salário, porque eu não sei nem onde eu coloquei ele. Bom, olhando dessa forma eu vou ler aqui Ageu capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Tendes semeado pouco e recolhido pouco. Gálatas capítulo 6 vai dizer sobre isso, né? O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Eu já vou explicar. Tendes semeado muito e colhido pouco. Samieis, mas não chega a se fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe e ponha num saquetel ou numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E não é assim? Muitas pessoas reclamam que recebe e não sabe para onde vai o seu dinheiro, não sabe o que está fazendo com o seu dinheiro. Como disse, você semeia pouco, semeia muito, mas colhe pouco. Gálatas capítulo 6 tem esse propósito, Paulo está falando, né? Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Né? Aquele que semeou mais, colheu mais, aquele que deu menos, colheu. A questão não é você dizer assim, ah, tá, se eu dar o meu carro, amanhã eu vou ganhar outro carro. Será que se eu dar 10 mil na igreja e o irmãozinho dá só 5 reais, claro que eu vou ser mais abençoado que ele, porque eu dei 10 mil e ele só deu 5 reais. Não. Quando o texto está dizendo plantar, semeei mais, Deus conhece o seu coração. Deus sabe quando você está devolvendo de coração e quando você está querendo barganhar com ele. Você lembra de Lucas capítulo 21, a oferta da viúva? Jesus estava observando e diz assim, se você está vendo, todas aquelas pessoas deram o que sobrava, mas ela do seu sustento deu tudo. É fácil você ir na igreja hoje, muitas pessoas é assim. Eu vou na igreja hoje, 10 reais. É o dízimo. Vou pagar o dízimo, 10 reais. Vou dar oferta, 1 real, dar umas moedinhas lá. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. E eu quero que você seja sincero. Você daria resto para sua mãe e para o seu pai? Você daria resto? Você teria essa coragem de dar resto para eles? Bom,
Essa pergunta você não precisa me responder, porque se tratando, né, na sociedade que vivemos hoje, tem filhos para tudo qual gosto, tudo que é tipo. Mas eu penso bem comigo que é por isso que quem semeia pouco, colhe pouco. Porque as pessoas vão na presença de Deus, primeiro faz todos os seus deleites, né? Guarda dinheiro para sair, para viajar, para ir numa balada, para beber, para gastar em tudo. Mas quando vai na presença de Deus, vai com a miséria, né? Vai com o resto. Bom, eu guardei dinheiro para o show de fulano, semana que vem tem aniversário de fulano, já comprei o presente para fulano, para cicrano, para beltrano, já fiz tudo, já vou ajudar na festa, já compramos isso, compramos aquilo. Tá, eu já separei esse dinheiro para toda essa festa que eu vou fazer. Agora eu vou na presença de Deus. Vamos lá para Deus, sobrou R$10. É assim que você faz? É dessa maneira que você faz? Não, não é. Não é. Nós devolvemos 10% de tudo que nós ganhamos. 10%. É isso que Deus pediu. Não é nada além disso. Por isso que as pessoas colocam seu dinheiro em sactel, sacola furadas, hoje não sabem o que faz. Por quê? A amizade do mundo é inimigo de Deus. Né? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. As pessoas têm feito todo tipo de coisa, mas quando vai na presença de Deus, mas Deus entende. Claro que Deus entende. Deus já entendeu tudo que você quer fazer. Só que eu acho que muitos têm orado, ora a Deus e quer que Deus age na vida dela, quer que Deus derrame um monte de bênção para ela, sendo que ela por si só, quando recebe algo, esquece totalmente de Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Deus não olha para esse tipo de coisa, né? Deus ama aquele que dá R$1, aquele que dá 10, aquele que dá 1.000, aquele que dá... Deus não, a questão não é o dinheiro, a questão é o caráter. É o caráter da pessoa que vale. Eu vou ler um texto aqui para você, para que você possa entender mais. Veja se você faria isso na sua situação hoje. Eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 8. Eu já li, eu falo muito desse versículo para muitos irmãos quando eu estou falando sobre o dízimo. Aqui diz assim, ó. Aqui, Paulo, escrevendo aos Coríntios, povo de Coríntio, ele está falando aqui sobre uma oferta, né? Para que ele ia passar, levar as ofertas para a igreja de Macedônia, da igreja de Macedônia, para o povo da Judéia, que estava passando necessidade lá. Por isso que quando uma igreja está passando necessidade, o dízimo e as ofertas servem para isso, para ajudar, né? E Paulo diz assim, ó, eu vou ler aqui o versículo 8 e 9, de 2 Coríntios capítulo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Eu gosto muito desse texto, por quê? Porque quando eu leio esse texto, vem na minha mente automaticamente Mateus capítulo 2. Quando Jesus nasceu naquela manjedoura. Jesus poderia vir como o homem mais lindo do mundo, uma beleza inagualável, uma beleza diferenciada de qualquer homem na terra, que qualquer um que olhasse para ele podia definir ele como um homem sendo divino, humano. Ele poderia vir com o mais rico do mundo. Qualquer um que olhasse para ele e dizer, nossa, olha que homem mais rico, olha as coisas que tem abundância. Jesus poderia vir como qualquer um outro, em tudo, em riqueza, em beleza, em tudo. Mas não. Até no seu próprio nascimento, ele nasceu numa manjedoura. Ele poderia ter nascido no melhor lugar da época, o mais luxuoso da época que existisse, mas ele não fez assim. Ele nasceu numa manjedoura. Ele era rico. Ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos.
Isaías capítulo 53 vai dizer que nele não achou beleza alguma, ele é homem de dor. Veja que Jesus passou por tudo, fez de pobre para que você fôssemos ricos hoje. Quando estou dizendo rico, não estou dizendo só na riqueza em dinheiro, estou dizendo tem muitas pessoas que têm uma riqueza profunda espiritual. Tem muitas pessoas que desejavam dar tudo o seu dinheiro para ter uma vida espiritual. Eu não me lembro agora o capítulo exato, mas se eu não me engano é Atos capítulo 16. Ali vai dizer que um homem queria barganhar, queria comprar aquele poder que Paulo tinha de expulsar demônio. Ele queria comprar. Simão, acho que é o nome do homem. É o mágico, né? Então veja, os dons espirituais não estão à venda. O amor para com Deus não está em jogo. Não é uma comprar o amor de Deus, comprar as coisas de Deus. Nós devolvemos o dízimo porque nós temos gratidão para com Deus, porque Deus tem abençoado nós todos os dias da nossa vida. De manhã quando acordamos e à tarde quando viemos do nosso serviço voltamos para a nossa casa. É nesse sentido que as bênçãos de Deus que nós precisamos. Nem sempre estamos precisando de dinheiro. Tem muitas vezes que nós temos o dinheiro, até tem um poema, né? Diz lá, tem um poema que diz que o dinheiro compra a cama, mas não te dá o sono. O dinheiro compra o livro, mas não te dá a sabedoria, né? O dinheiro tem comprado até o remédio, mas não tem te dado a saúde. Não é assim? Tem um poema aí que diz coisas verdadeiras. Então, o que entra aqui é a graça de Deus. É a graça de Deus. O dízimo, ele é extremamente importante. Quando você lê 2 Reis capítulo 10, você vai entender ali que os dízimos, quando o sacerdote pedia ofertas, a contribuição do povo é para a restauração do templo, né? Então, nós temos que ver isso com bons olhos. Como eu disse, se você tem dificuldade em devolver seu dízimo e as suas ofertas, converse com Deus, abra seu coração para Deus, seja sincero. Não podemos negligenciar nossos dízimos e as ofertas. E se você não sabe, eu vou te dizer uma coisa. Você sabia que um dos assuntos que Jesus mais abordou na Bíblia foi sobre o dinheiro? Várias passagens, você vê que Jesus sempre está falando ali algo também relacionado a dinheiro. Porque a perdição maior do homem hoje é o dinheiro. Né? Veja que o próprio Paulo diz, né? Essa cobiça, o homem tem passado muitas dores. Veja que hoje, se você não ter a fé em Deus, se você não tem princípios, você pode cair em tentação. Quando você mexe com coisas que envolvem dinheiro, você pode ser desonesto para que você possa ter algo mais. Mas se nós temos o temor de Deus, se nós temos Deus em nosso favor, para que vamos mexer nas coisas dos outros? Para que vamos cobiçar aquilo que os outros têm? Sabendo que tudo isso aqui é de Deus. Tudo. Nós só somos administradores daquilo que Deus nos confiou. E para encerrar esse vídeo aqui, eu quero dizer para você, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e ele disse para mim assim, olha, Alessandro, me explica uma coisa então, já que você está falando sobre o dízimo. Eu não devolvo o dízimo meu, porque eu entendo que no Antigo Testamento, em Levítico, principalmente em Levítico capítulo 23, o povo devolvia o dízimo nas coisas da terra, tipo batata, cebola, uva, azeitona, azeite. Diz assim, então, por que as igrejas hoje não é do mesmo jeito? A princípio, a pergunta dele foi uma pergunta sincera, mas também uma pergunta, ele queria ler, justificar porque ele não devolveu o dízimo. Então eu simplesmente perguntei para ele se ele, nos dias nossos, recebia o salário dele em azeite,
em azeitona, em cebola e em batata. Se ele recebesse o salário dele nesses itens, ele poderia devolver sim 10% da maneira que ele recebesse. Você entendeu? A dificuldade é as pessoas colocar, colocar uma barreira entre você e as coisas de Deus. Você quer justificar aquilo que você não faz. E aí você quer criticar, você quer que seja do seu jeito. Quando uma coisa é você ler as verdades bíblicas e entender. A outra coisa é você ler as verdades, mesmo que esteja errado para você, e você querer que ela esteja sempre ao seu lado. Tá? Isso é totalmente descabível. Então nós temos que orar a Deus e conversar com Deus, falar dos nossos sentimentos, das nossas limitações, da nossa dificuldade para devolver. Né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero ter ajudado você a entender um pouco sobre os dízimos e a oferta. Esse assunto ele é muito amplo. Poderia ficar falando aqui horas, talvez, mas daí fica um vídeo muito cansativo. Tá? Eu posso até em outro momento fazer um outro vídeo também falando sobre dízimo e oferta, com outros versos da Bíblia, né? Para que você possa entender mais. Mas eu acredito que com esse estudo você já entendeu os propósitos do dízimo e para que ele serve e para que serve as ofertas também. Tá bom? Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e tenha aí um resto de dia na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe você. Então, vamos orar. Feche seus olhos com a sua fronte e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nós temos realizado aqui o nosso estudo. Que o Senhor nos guarde, Senhor. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre nós. Principalmente, Senhor, derrame seu Espírito Santo, é o que nós precisamos demais, Senhor. Muitas vezes não precisamos nem do dinheiro, nós precisamos do temor do Senhor. Nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia. É isso que nós precisamos, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós todos os dias. O Senhor nos guarde de todos os perigos e dá-nos uma semana abençoada, Senhor. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então no próximo vídeo e não se esqueça de inscrever lá no YouTube e assistir também esse vídeo. Também você pode depois deixar lá, se você deseja fazer um estudo, vá lá e deixa na descrição que eu estarei, com certeza, será um prazer estudar com você a palavra de Deus. Então, até lá, que Deus te abençoe.